paz do Senhor, meus irmãos. Estou muito feliz por estar aqui, por conhecer os irmãos. Na verdade, nós demos o endereço da irmã Regina, que é a nossa convidada para estar conosco neste lugar. O endereço dela realmente é Pinheirinho, mas nós viemos de um pouquinho mais de longe, pastor Josimar. Nós viemos de Fazenda Rio Grande, mas com muita satisfação. Nós estamos aqui agradecidos ao Senhor por conhecer os irmãos, e eu particularmente estou muito à vontade, porque se alguém me conhece, sabe o quanto eu amo essas canções, eu digo assim, as canções do meu tempo, né? Não se ofendam. Eu amo. E, então, nesse nosso mais recente repertório que nós estamos preparando, eu tenho até conversado com o pastor Célio que o meu desejo seria, se não fosse a objeção, né, do maestro, seria somente canções como essa que regeram a minha juventude, a minha adolescência, a minha infância, né? E são canções que realmente têm assim, uma mensagem tremenda e um sentido especial para mim. Então, quero glorificar a Deus pela vida dos irmãos, parabenizar ao grupo de músicos aqui. E, particularmente, irmãos, nós estávamos em casa e eu fui surpreendida com o convite para estar aqui. A irmã Andréia, onde está? Você é responsável, então. Irmão Osiel, é isso? Então, quero agradecê-los, a pessoa do pastor Josimar também, e as irmãs que aqui estão já nos apresentaram. Eu posso te assegurar que daqui a pouco, né, essa minha fala ela muda de formalidade para o que é sobrenatural. Nós vamos entrar no sobrenatural de Deus pela palavra. E você vai distinguir que a minha fala ela vai ser substituída pela fala do Senhor. Você vai perceber no vocabulário que a fala já não é mais minha. O sentido das palavras já não é mais do meu intelecto, já é do Senhor para você. Você está preparado para ouvir a voz do Senhor? Glória a Jesus. Então, muito obrigada pelo convite, a saudação de bem-vindo e o carinho como fomos recebidos aqui. Vamos abrir comigo, por gentileza, Marcos, Novo Testamento, nós vamos ler Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8, o versículo de número 22, a seguir. Amém? E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para casa, dizendo: não entre na aldeia. Os versículos de número 24 e 25 são as bases da minha palavra. Eu vejo homens como árvores. E na cena seguinte, agora ele via distintamente, e você pode tomar o seu assento na presença do Senhor. A pessoa bendita de Jesus, quando caminhava aqui na terra, exercia seu ministério terreno, era maravilhoso ter a visita do Senhor. Como Marta, Maria recebia Jesus em sua casa, era gostoso receber o Senhor, era maravilhoso acompanhá-lo, era glorioso assistir ou presenciar, testemunhar seus milagres. E a palavra diz que numa destas ocasiões, ele chegou em Betsaida e lhe trouxeram um cego. E eles
não sugeriram, mas rogaram. Foi um pedido de alma. Rogaram que ele simplesmente tocasse aquele cego. A palavra do Senhor diz que Jesus cuspiu nos olhos do cego. E quando o Senhor Jesus perguntou: o que é que você vê? A Bíblia diz que ele, olhando na direção do populacho ao redor, ele disse: vejo homens como árvores. Jesus deu por isso, essa informação, ele tomou essa informação como suficiente, obrigada, querida, para constatar que não estava bom. Sendo que até mesmo diante disso ele repetiu a cena, impôs as mãos de novo. Não estava bom, porque o que ele via eram homens como árvores. Ele não estava vendo claramente, ele não estava tendo uma visão perfeita. E a próxima cena, quando o Senhor repete a atitude de tocar-lhe nos olhos, ele então repete a pergunta e o cego responde: agora sim, agora eu vejo distintamente. Não estou mais assemelhando o que vejo com a árvore, não está mais embaçada a minha visão, eu estou vendo claramente. E diante desta leitura, o Espírito Santo testificou ao meu coração do ponto de vista que nós muitas vezes temos no longo da nossa vida, do nosso ministério, ou até mesmo em determinados cultos, situações, ou até questões que são levantadas, e nós temos visões diversas. Eu não tenho o mesmo ponto de vista que você tem. Obviamente, você também tem um ponto de vista diferente de alguma outra coisa em comum, e nós vamos divergir em opiniões. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem a visão do Espírito. E quando a visão não é mais dele, mas é do Senhor, ele não vê deturpado. Ele não vê com diferença. Ele não vê com defeito. Ele não vê manipulado por nada. E uma visão distorcida da verdade provoca conclusões e até decisões erradas. Quando nós não temos uma visão clara e temos que decidir, nós decidimos errado. A Bíblia fala de Faraó, que tinha uma visão distorcida do êxodo. Ele tinha uma visão desfocada. Ele sugeria para Moisés: Moisés, não me admira o que você faz. Esse teu cajado que transformou-se em serpente diante de mim, eu também posso fazer. Os meus magos, os meus mágicos, os meus feiticeiros também fazem. Transformar água em sangue, os meus magos também fazem. E eles foram medindo força até que os magos não conseguiram acompanhar os sinais. Então os próprios magos em quem Faraó estava fundamentado disseram a Faraó: olha, Faraó, nós estamos lutando contra algo maior do que nós mesmos, e isto é o dedo de Deus. Faraó tinha uma visão que ele tinha seu próprio poder. Eu posso conseguir com a minha força. Eu também faço de um outro modo. Isso que você faz, eu também posso fazer de uma outra forma. Na verdade, eu não preciso ser um cristão como você. Eu tenho o meu próprio critério para ser cristão, e eu não preciso ser como você. É uma diversidade de opiniões. Por exemplo, eu posso ser do reteté, ou eu posso escolher ser mais formal. No final das contas vai dar tudo certo. Olha, eu posso ter uma visão de reino assim, e você ter uma visão de reino assado. O importante é que no final dê tudo certo. Na verdade, Deus respeita a tua opinião, respeita a tua visão, mas te convida a participar de um grupo especial, que não vive mais por vista, mas pelo Espírito.
aleluia, que não vive mais pela própria opinião, mas busca o conselho de Deus, aleluia, que não escolhe mais decidir sozinho, mas espera o sim do Todo-Poderoso. Eu sinto a presença deste Deus aqui neste lugar. Eu posso conseguir. Quem é o Senhor? Perguntava Faraó. Quem é o Senhor? Não preciso dele. Estes teus sinais eu consigo sozinho. A diferença é que os sinais que Faraó presenciava diariamente com os seus magos eram sinais oriundos de feitiçaria, magia. Já os sinais que Moisés apresentava a ele eram um sinal gerado e nascido da presença do Deus na sarça, você lembra? Então, o nosso adversário está sempre lutando para colocar algo artificial, muito parecido com o espiritual, dizendo-nos que é a mesma coisinha. Não tem diferença nenhuma. Olha, é a mesma cor. É o mesmo formato, dá na mesma. Olha, você pode seguir este padrão que vai dar tudo certo. Na verdade, quando nós escolhemos uma visão faraônica, nós levamos uma vida tão artificial que depois não sabemos mais onde foi parar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Não sabemos mais explicar aquela época. Porque ela não se repete hoje conosco, na rotina de muitos, a época que nós não escolhíamos a farmácia. Nós escolhíamos o clamor a Deus. A época que nós não escolhíamos falar com mais conteúdo teológico, mas escolhíamos receber de Deus variedades de línguas. A época que nós não saíamos preocupados com o repertório do nosso ministério de louvor, ou que seja do nosso acervo de hinos, que estejam mais atualizados, que tenham, hoje nós encontramos num único hino vários ritmos, chega a dar aquela queda. Nós deixamos isso, trocamos isso por quantas vezes estou falando a uma igreja que conhece isso. Estou falando a pessoas que da mesma geração que eu também vivenciaram isso. Estamos escolhendo, nós nos perdemos nesta visão tão formalizada, tão modernizada, que nós não sabemos mais onde foi que nós perdemos. Fizemos a troca do repertório mais bonito, ou dos hinos que nós cantávamos em línguas. Nós não sabemos quando foi que nós fizemos esta troca. Você se lembra quando você entrava na sua casa? Ou pela madrugada, quando você, por algum motivo, era despertada, e você escutava baixinho, mas de uma forma tão harmoniosa e tão cheia de virtude, sua mãe cantando em línguas, ajoelhada pela madrugada, já para lá de um tempo, ajoelhada, conversando com Deus, passara tanto tempo orando, e agora ela já estava num nível de comunhão tão grande, que as palavras em português não eram mais necessárias. Então ela escolhia o vernáculo celestial, aleluia, e ela comentura, massombe de canturai. Ela começava a falar em línguas espirituais, e daquele nível ela passava para o outro nível, quando ela começava a cantar hinos espirituais. Ou isso é novidade para alguém aqui? Você lembra das nossas vigílias? Você se lembra das nossas vigílias? A gente parava para ouvir a irmã Mariazinha cantar, mas era hino espiritual, hino em línguas. Eu me lembro de um hino italianado, que nunca mais saiu daqui de dentro da minha mente. Eu me lembro de um hino cantado em línguas, que parecia que aquela irmã estava cantando com um coral, era uma voz só. Eu me lembro de pessoas que hoje a nossa preocupação, e não é pecado nenhum, longe de mim dizer que tudo que é moderno estraga a vida espiritual. O que estraga é a gente não conseguir harmonizar tudo isso. Mas hoje eu, por exemplo, estou apaixonada pelo espanhol, e a gente procura um idioma a mais.
Mas eu me lembro que quando nós estávamos reunidos numa reunião como essa, o poder de Deus tomava, como cantou aqui a irmã Gersilene, o poder de Deus tomava conta de uma certa forma que alguém levantava e começava a falar em línguas, normal, todo mundo estava falando em língua. Mas daqui a pouco a gente sentia, nós éramos familiarizados com o som, a fala do Espírito Santo, de tal forma que quando aquela pessoa começava a falar em línguas, tudo bem. Mas quando ela mudava o vernáculo, a gente sentia, ninguém ensaiava isso com a gente. É ou não é? Ninguém dizia, momento, ó, essa irmã que vai falar em profecia. Ninguém falava nada. A gente sentia porque tinha amizade, intimidade, familiarizava-se com o Senhor. A igreja, como se fosse ensaiada, parava inteira. E aquela pessoa, ganhei atenção. Não, ela estava tomadinha. Ela não estava nem sabendo. Se alguém estava olhando, quantas vezes, por exemplo, eu, de chinelinho de dedo, tinha entrado discretinha, sentado lá no canto, e o pé por baixo do banco, para que ninguém visse que eu estava de chinelo de dedo, com aquele frio, todo mundo de bota, e eu com os pés quietinho, glorificava a Deus. E eu me lembro que eu estava com um vestido, lá uns 8 meses de gravidez, um vestido, e aqui na altura da barriga, como ele era de chita, ele desbotou. E eu entrava na igreja com chinelo de dedo naquele frio, o povo de casaco, de bota, eu com vestido de chita, de manguinha, de chinelo de dedo, que tinha acabado de chegar lá de Rondônia, e eu com os braços cruzados, mas de repente o fogo pegava, e sabe de uma coisa? Eu esquecia de vestido, esquecia de chinelo, eu erguia as mãos para cima e glória a Deus, aleluia. Quando eu estava com a mão lá em cima, lembrava do vestido desbotado, cruzava o braço de novo, daqui a pouco estava eu outra vez. Esquecido, porque estávamos envolvidos no poder de Deus. Aí aquela pessoa falando em língua, ela tomada por um dialeto tão tremendo, a igreja já ficava assim, em reverência, ouvindo. E quando ela não desenvolvia uma linguagem legível no nosso português, nós já sabíamos que Deus tomaria uma segunda pessoa. Isso não seria difícil, porque havia diversidade de dons. Então Deus tomaria uma segunda pessoa e não demorava muito. E nós nos continhamos, falando em línguas, sufocados, para que o Senhor tivesse liberdade. Nós segurávamos e a igreja rompendo ali. E de repente a segunda pessoa levantava num dialeto tremendo. Quando a pessoa falava em língua, a outra interpretava. E o Senhor ia palestrando com a igreja de uma forma linda. Esses cultos eram tão gostosos quanto esse de hoje, mas eles superlotavam as nossas igrejinhas, de modo que as nossas crianças, entre elas eu, muitas vezes, não tínhamos espaço dentro da igreja. Então nós íamos para a casinha dos fundos, lembram? Eu sei que estou falando a alguém aqui desse tempo. Nós íamos para a casinha dos fundos, e nessa casinha dos fundos, a gente, como eu costumo dizer, a gente não ia pintar o esmilinguido, assistir o Ben 10. Era incrível. A gente não achava castigo dobrar os joelhinhos. E eu me lembro que uma coleguinha minha estava com as suas pernas tomadas de feridas, mas ela deu um jeitinho de dobrar o joelhinho com a perninha meio torta assim, porque ela queria orar, era espontâneo, era desejo dela, era a forma, era o formato do berço. E ela não sentia, não olhava como que, olhando para a professora, como se a professora fosse uma carrasca, não, dobrava os joelhinhos e dava um jeitinho, eu olhei para as pernas dela e ninguém me disse, ore por ela. Eu com a minha linguagem já comecei a falar, Jesus, cura ela, cura a perna da minha amiga, e a lágrima já começava a cair. Daqui a pouco o Senhor tomava as nossas vidas, e sabe de uma coisa, o culto terminava aqui, Jesus tendo batizado com o Espírito Santo, feito um reboliço aqui dentro. E a gente não vinha lá de trás. O que acontece? A irmã Adelaide, amiga da minha mãe até hoje, disse, Antônia, vamos atrás das crianças, porque elas não vieram até agora. E elas saíram. Quando elas saíram, quem estava dentro da igreja ainda viu que uma parte dos obreiros já tinham ido para ver o que tinha acontecido e já estavam voltando com alguns de nós nos braços, porque nós não podíamos andar. Por quê, madrinha? Porque estávamos embriagados do poder de Deus.
Então eles tinham nos braços, e algumas crianças naquele culto vinha nos braços dos obreiros, conforme ia passando pela janela, a lágrima correndo assim no rostinho. Você imagina uma cena dessa com teu filho, os bracinhos assim, ó, falando em línguas, e coisa mais linda, o obreiro falando em língua também, o diácono, o presbítero, quem que tivesse ido lá ajudar, chegava e entregava para a mãe, o filho batizado com o Espírito Santo, a mãe voltava a falar em língua, o culto começava de novo. E a irmã Adelaide chegou na janela, aquela janela de abrir assim. E quando ela chegou, a janela estava fechada, mas tinha um vidro quebrado. E esse testemunho nunca mais saiu da minha mente. Ela disse: o que está acontecendo ali? Quando ela pôs o rosto assim, ela disse que um calor não normal. E você sabe que calor é esse. Quando ela colocou o rosto assim, ela só deu tempo dela ver a cena lá dentro, de crianças cheias do Espírito Santo, entre elas, 2 dos seus filhos, falando em língua. Quando ela colocou o rosto naquele quebrado do vidro, ela deu vários passos para trás. E minha mãe segurou ela nas costas, ela estava embriagada. A minha mãe conta que as pernas dela não obedeciam. Ela levou um choque, não emocional, mas espiritual. Foi inundada outra vez pela glória da presença de Deus. E voltou com alguns passos para trás e disse: Tonha, Jesus batizou meus filhos com o Espírito Santo. Eu estou sentindo saudade de quando nós tínhamos mais liberdade. E a culpa não está nas nossas tribunas, como normalmente a gente induz pensamento, e alguns de nós até comentários. A culpa não está no sistema. A culpa não é do irmãozinho lá do canto, nem do presidente, nem da nossa placa. E nesta confusão nós mudamos de roupa, nós mudamos de costume, a gente muda de igreja, a gente tenta de novo um outro ritmo e nós não nos encontramos mais. Porque estamos vendo homens como se fossem árvores. Porque, na verdade, a nossa visão ainda está fosca. Fosca pela modernidade, fosca pelos maus hábitos, fosca pela nossa rotina virtual, demasiada, ao ponto que as páginas não fazem mais barulho nas nossas palmas. A gente promete que quando nós vamos abrir o tablet, ou notebook, ou computador, ou celular, a gente até baixa a Bíblia, que vai ficar mais fácil, eu posso ler até dentro do ônibus. Mas quando a gente abre o visor, tem tanto recado do Facebook, não é? Tem tanto recado do e-mail, tem tanto WhatsApp para abrir, e tem tanto compromisso para atender. Tem a planilha de conta para acertar as contas no dia, o banco para fazer, e sabe de uma coisa? Olha essa matéria, olha essa notícia. E o esporte, e o dia passou. E se você não come um bom feijão hoje, amanhã você está meio fraco. Aí você não comeu hoje, não comeu amanhã, não comeu depois, aí você não tem mais força mesmo para folhear a Bíblia. Aí quando a gente vai orar, a gente não é mais, oh, glória a Deus, e começa a orar e já é fervoroso, a gente só fica, você conhece esse gemido? Oh, Senhor, misericórdia, Jesus. Você já orou assim? Eu vou fazer uma pergunta mais profunda da parte de Deus. Você já dormiu ajoelhado? Já sentiu tanto sono que disse: Senhor, eu te agradeço por esse dia, por todos os livramentos que o Senhor me deu. Te agradeço por tudo, Jesus, amém. Aí a gente deita, e lá uma meado do outro dia a gente está numa rotina tão exigente, e a gente precisa de um milagre. Precisa de um milagre. E aí a gente sabe que milagre a gente não consegue assim. Precisa ter uma vida de oração, uma vida de consagração. Precisa ter uma... Aquela conversa de fulano tem crédito com Deus. Crédito é quem tem vida de oração, de jejum, de consagração. É uma pessoa que realmente vive uma vida de santificação. Aí, lá no íntimo, não é o meu caso. Então, nem vou pedir. Sabe de uma coisa? Eu vou tentar do meu jeito.
Aí nós fazemos nosso empréstimo, aí nós batemos na porta de alguém, levamos frustrações para casa, não conseguimos chegar a lugar nenhum e vamos empurrando com a barriga, e quando nós nos damos por conta, nós estamos nos sentindo tão vazios que esses comentários que eu fiz até agora só nos provocam saudade. Mas aí o Senhor percebeu que ele estava tendo uma visão tão fosca, e o Senhor se agradou em restituir completamente a sua visão. A visão de Faraó era tão fosca, tão deturpada, que ele disse assim: tá, Moisés, então, lá umas horas, já não aguentando mais os castigos, ele disse: tá, Moisés, então vai adorar esse teu Deus, mas vai ali, ó. Eu te dou aquela parte ali de terra, você vai ali, adora e daí já volta. A visão faraônica quer que você vá adorar só até ali. A visão faraônica não quer que você seja mais profundo. Porque se aprofundar demais é fanatismo. Conhecer demais tem quem até entenda que ler muito a Bíblia fica louco. Você já ouviu falar isso? Eu quero resumir esta parte porque ela está muito clara para mim e para você, e te dizer que Deus tem interesse ainda hoje, na atualidade que estamos, exatamente no culto que nós estamos apresentando para Deus, de fazer com que nós desçamos estas escadas ali depois da porta, com a mente completamente transformada pelo Espírito de Deus. Faraó disse: tá bom então, não quer ir? Então vocês vão, mas deixem as ovelhas, deixem as vacas, os bois. Outra hora ele dizia: vão, mas deixa os meninos. A visão faraônica, ou a visão do maligno contra a nossa vida espiritual, está sempre sugerindo: entregue, mas não precisa ser uma entrega completa. Se entregue, mas não precisa ser inteiro. Você tem sua própria opinião, você tem seu próprio critério. Queridos, nós estamos muito parecidos com como nós vemos nossos filhos. Eu tenho um rapaz, eu tenho uma moça, eu tenho um bebê, então eu sei muito bem o que é isso. Enquanto é bebê, ela desceu do carro, ela deu a mão para o papai, mas ela não queria andar se não desse a mão para mim também. Ela queria a minha mão e a mão do pai para chegar aqui nas escadas. A minha moça, até esses dias, andava de mãos dadas comigo, mas agora ela acha conveniente que a gente ande do ladinho uma da outra. Tá bom, filha, porque é mico, né? O meu rapaz, até uma certa altura, eu levava para o colégio. Chegou uma altura, ele chega na esquina do colégio e fala: tá bom aqui, mãe. Ué, meu filho, deixa eu te levar no portão. Não, mãe, aqui tá bom. Eu já sou homem, mãe. Eu quero parar aqui a minha fala para orar com os irmãos. Mas eu quero convidá-lo a fazer assim uma conclusão assim comigo, junto com o Espírito Santo. Você lembra quando nós éramos mais crianças, mais dependentes? Que a gente não comprava nem uma vassoura para varrer quintal, sem pensar direitinho. A gente não comprava um carro, a gente não mudava de casa, a gente não tirava a carta de mudança da igreja. Nós tínhamos um temor para tomar decisões, sem falar com Deus nós não fazíamos nada. Porque éramos completamente dependentes de Deus. Você se lembra quando o Senhor, e eu estou falando agora com alguém que dependeu só de Deus e não tinha um emprego, não tinha um salário? Você se lembra quando, como eu vivi, nós não tínhamos dinheiro algum, mas a despensa precisava estar cheia, ou o pão pelo menos devia estar na mesa, e não estava. Então, eu não fiquei desesperada, eu fui para o meu quarto, porque eu não podia ir ao hipermercado. E eu dobrei os meus joelhos, porque eu não tinha um cartão de crédito. E eu clamei a Deus e disse: Senhor, tua palavra diz, e eu tinha o capricho, e eu sabia exatamente onde está. Hoje nós não sabemos mais onde estão as referências. Nós estamos escravizados pela concordância e pelo Google. Então nós folheava
olhávamos rapidinho, estava marcadinho a caneta ou com um papelzinho marca a página, e nós líamos: Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aqui no verso 6, Senhor, isso de joelho, conversando, e no verso 6 está escrito que certamente, então não tem dúvida, a tua bondade, a tua misericórdia me seguirão. Vem cá, Senhor, aleluia, eu estou precisando desta palavra. Nós conferíamos a palavra junto a Ele. Seguindo no caminho, os dois discípulos no caminho de Emaús, ele dizia: não nos ardia o coração quando no caminho ele folheava a palavra conosco. Nós experimentamos isso, admita, nós já experimentamos este ardor no coração, mas hoje nós estamos formais demais. E quando nós dobrávamos os joelhos e falávamos: Senhor, está aqui, está aqui. Aí nós, sem nenhuma culpa, sem nenhum remorso, sem nenhum sentimento de dívida com Deus, de caráter limpo, nós íamos lá para Malaquias e dizíamos: Senhor, e aqui está escrito que se eu entregar o dízimo e for ofertante, eu posso fazer prova de ti. Não tínhamos dificuldade de colocar esse versículo na mesa também. E dizíamos mais ainda, chegávamos em Ageu e dizíamos: Senhor, esse povo aqui passou por toda a privação, não tinha mais semente no celeiro, vivia uma vida vazia, porque eles estavam cuidando da sua casa e a tua casa estava deserta. Eles iam atrás da sua própria vida financeira e a tua casa perecia. Mas tu é conhecedor da minha oferta, tu é conhecedor do meu dízimo, tu é conhecedor do meu aleluia, das minhas lágrimas, tu é conhecedor que eu te sirvo, aleluia, tu me conhece pela madrugada, ah, meu Deus do céu, tu ama os que te amam e os que de madrugada te buscam, te encontram, tu tem me visto. Então nós tínhamos a liberdade de dobrar os nossos joelhos, e sabe de uma coisa? A gente chorava, era um choro assim, eu experimentei este choro, de vez em quando ele volta, para que eu não esqueça, e eu agradeço porque o resultado é sempre grandioso. Então eu chorava a amargura de não ter, a frustração de não poder comprar, nem de escolher, a escassez, mas daqui a pouco meu choro ia perdendo a amargura, ia ganhando uma doçura. E só o Espírito Santo explica isso. Eu começava a sentir uma doçura e eu pegava aquela tristeza e dispensava ela para agarrar uma alegria que eu não sabia explicar. Não tinha razão nenhuma de estar alegre, mas eu estava. E eu começava a sentir uma alegria na alma. E eu, sabe de uma coisa? Dizem: estou escutando, eu estou falando em línguas estranhas, eu estou me alegrando, eu estou adorando a Deus. E a oração deixava de ser uma oração pesada, de cobrança, para ser uma oração de adoração. Mas eu sei que tu vive, ainda que o fruto, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, aleluia. Ainda, aleluia, que o dia, a noite seja longa e o choro dure essa noite toda, Senhor, mas eu me alegro em ti. Nós começávamos a adorar. Eu não sei como foi a sua experiência, mas as minhas eram mais ou menos assim. Quando eu dizia amém, amém, Jesus, enxugava o rosto, lavava o rosto e saía para a cozinha. Eu me lembro que eu servi para minha moça, que hoje tem 15 anos, eu servi uma dose assim de café na mamadeira, porque não tinha mais leite. Eu parei a louça na metade porque o sabão acabou. E eu tinha terminado de orar também, não tinha mais, e nada mudou. Então eu peguei a minha criança no colo e vim para a cozinha. Quando eu estou na cozinha, eu ainda estava com o gostinho da oração, comecei a cantar. Oh, porque Jesus me ama. Não tinha comida? Tinha os produtos para continuar a limpeza da casa? Eu não posso te explicar. A vizinha de fora dizia: como é feliz essa mulher, né? E eu no vento.
Daqui a pouco um fiorino para na frente da minha casa, sem nem saber onde eu morava. Mas o Espírito Santo sabe teu endereço. Sabe o que mudou? Foi o teu modo de crer, mas ele continua sabendo onde você mora, cor que você gosta, o sabor que você aprecia. Aí o fiorino para na frente de casa, eu não vou esquecer aquilo nunca. Tinha uma caixa daquelas de verdura, de madeira, sabe, de feira, carregada de verdura, de fruta. Tinha uma caixa dessas de mercado, assim, de compra. E tinha uma sacolaiada de carne, porque eu sou bem carnívora. Tanta carne, tanta carne. E o irmão, quando deixou aquilo tudo na porta, é aqui que mora a missionária? É aqui mesmo. Jesus mandou trazer isso aqui para a irmã. A irmã aceita? Estou aceitando, irmão. Pode deixar Deus te usar. Ele deixou tudo ali na porta, e daí ele foi me dar a paz do Senhor. Tinha um bolinho de dinheiro assim, que era para eu pagar a luz, a água, essas coisas. Sabe, porque Jesus, quando faz a obra, ele faz completinho. Ele falou assim, Jesus me inquietou lá na minha casa. E foi embora. Estendi as minhas mãos, agradeci e vivi pela fé. Numa outra ocasião, estava fazendo um omelete. Eu tinha moeda para comprar 3 ovos. Não era nem meia dúzia, né? Já pensou? 3 ovos. Eu fiz aquele omelete e fui pregar num culto à tarde. Botei o rapaz, que era um bebezinho na época, no carrinho, em pezinho, e a minha moça, que era mais nova que ele, deitadinha no carrinho, ele em pezinho, empurrando os dois de carrinho, de bebê, morro acima, morro abaixo, até chegar na igreja, que era no outro bairro, porque eu não tinha dinheiro nem para passagem. Mas eu recebi o convite, eu tinha prazer de aceitar. E quando nós chegamos lá, preguei, já estava voltando para casa, a dirigente falou, irmã, espera aí, nós vamos levar a irmã em casa? Eu fiquei tão feliz. Desdobrei o carrinho rapidinho, não dei trabalho, coloquei no porta-malas, grudei um menino aqui, outro ali, sentei, fiquei alegrinha dentro do carro e ela para casa. A irmã vai virando aqui, vai virando ali. No caminho eu fiquei meio assim. Lembrei que eu não tinha nada, nem açúcar para fazer uma água doce para ela. E eu aprendi a servir, receber você te servindo alguma coisa. E naquela manhã que eu tinha ido comprar aqueles 3 ovos, eu enxerguei sem querer. Em cima do balcão estavam os ovos, mas dentro do balcão estavam as mantas de carne. Não foi minha culpa, eu vi. E eu sou apaixonada por fígado de boi. Pode fazer careta à vontade, eu amo. Vermelho é quilo de pimenta e pode pôr no meu prato. E eu gostei muito daquilo. E os fígados de boi daquele dia estavam um desaforo, irmão. Aquilo era para provocar. Aí eu peguei e pensei, ainda brinquei assim, porque eu descobri, com o tempo que passou, que o Espírito Santo tem senso de humor. Ele não é mal-humorado. Ele tem senso de humor. E eu brinquei com o Espírito Santo, esses ovos podiam estar lá no meio do sabão, né? Não me judiava. Em outras palavras, eu estava dizendo, não tem problema essa prova, passa o tempo que passar, eu sei que a minha vitória vem. Não tem problema, Senhor, eu estou contigo, está tudo certo. Eu brinquei com o Senhor e eu fiz um gesto assim, cutuquei ele, um gesto meu. Porque eu vi os fígados de boi e fui embora. E aí eu já fiz os omeletes para os meninos e fui pregar. Quando eu estou vindo na carona dos irmãos, lembra que eu fiz esse corte? Quando eu estou voltando, eu lembrei que eu não tinha mais nada em casa. Aí eu fui ficando sem graça. Falei, Jesus, vamos fazer um acordo nós dois? Quando ele chegar no portão, dá uma pressa nesse povo, faz telefone tocar, faz qualquer coisa. Não deixa eles entrar na minha casa. Tu sabe que eu não tenho nada lá. Quando eles pararam na frente do meu portão, eles abriram as 4 portas do carro e desceu todo mundo. E não era pouca gente, o carro estava cheinho. Eu fiquei dentro do carro, com pretexto que não achava a toalhinha de boca do bebê. Eu não sabia descer do carro, meu Deus. E eles abriram o meu portão. E quando eles abriram o portão, uma irmã abriu o porta-malas, daí eu fui entender. Aí cada um grudava de cada dedo uma sacola. E falou, vem, irmã Adriana, ajuda nós aqui. Você está entendendo? Eu tinha uma mesa de vidro redonda, eu fiquei com medo daquela mesa quebrar. Tinha tanta coisa gostosa, e o que mais tinha me angustiado de ter dado café para o meu bebê, de ter feito omelete de almoço, tinha bolacha recheada, tudo quanto é coisa gostosa para os meninos, caixa e caixa de leite, fiquei feliz. Fiquei feliz mesmo, agradecida. Mas quando eu vi tanta carne que eu puxei assim, o pacote maior era de fígado de boi.
Eu ficaria aqui mais tempo falando, mas não precisa, né? Você sabe que quando a gente é criança, a gente depende da mãe levar para dar a vacina. Essa daqui não se troca sozinha, é a gente que troca a fraldinha nela. A gente que tem que dar banho. Ela não arruma o cabelo sozinha. Ela não escolhe a roupa que veste sozinha. Tudo isso é mensagem. Eu estou abreviando, mas é mensagem. Ela não escolhe o sapato, ela não escolhe a roupa, ela não escolhe o que comer, ela só sente fome e a gente alimenta. Mas depois ela cresce, ela começa a dizer, essa saia não. Ah, mãe, esse cabelo assim não. Mãe, não vem aqui. Até aqui já está bom, mãe. Daqui eu vou sozinha. Você está entendendo essa mensagem? Então vamos voltar naquela época que a gente dizia, Senhor, como o Senhor quer? E eu não estou falando só do exterior, eu estou falando de decisões. A gente não chama Jesus nem para casar, a gente não convida o Senhor mais nem para casar filho, nem para casar a si próprio, nem para comprar, nem para vender. A gente não convida o Senhor para mais nada. A gente toma as decisões, daí quando não dá certo, traz os pedaços aqui no púlpito, vamos fazer campanha de restituição. Me perdoe, queridos, esta mensagem, mas a verdade é que a gente precisa voltar a ser dependente do Senhor, voltar a ser criança. Enquanto você fica em pé, eu quero cantar com esses meninos essa canção assim. E enquanto você fica de pé, eu vou orar por alguém. Quero ser como criança. Eu quero orar por você que entendeu a mensagem e sabe que você precisa voltar naquela intimidade e dependência de Deus, que dá os ombros para a necessidade, que dá os ombros para a realidade dura e diz, Senhor, minha confiança não está no meu cartão de crédito, minha confiança não está no meu cheque, minha confiança não está no meu idioma, minha confiança não está no meu diploma, minha confiança não está na minha credencial, minha confiança não está no meu padrinho ministerial, a minha confiança não está na minha posição eclesiástica, a minha confiança está em Ti, Senhor. Se tem alguém aqui nesta noite que precisa renovar sua aliança com Deus, que precisa renovar, voltar de novo à sua origem, eu quero te convidar, porque se você veio nesse culto é porque você já enxerga, mas o Senhor quer tocar de novo na sua visão para você ver distintamente. Senhor nosso Deus, eu não quero fazer uso deste microfone para mover emocionalmente qualquer mortal aqui. Eu não quero usar de manipulação psicológica aqui. Mas eu quero invocar o Teu nome. Eu quero invocar o poder da Tua palavra. E eu quero presenciar o mover do Teu Espírito agora entre nós. De uma maneira livre, tenha liberdade, Senhor, para penetrar as nossas vontades. Nós estamos Te dando de volta o controle, a sede dos nossos pensamentos. Senhor, o controle das nossas emoções, o foco, a lente da nossa visão não nos pertença mais, seja Tua. Dá-nos a Tua visão, Senhor. Ainda que para isso Tu tenhas que, Senhor, tolerar, Senhor, o nosso recomeço. Perdoa aqueles que não têm mais fé. Perdoa aqueles que já blasfemaram até mesmo. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa incredulidade. Leva-nos a uma dimensão de intimidade contigo tão profunda, que os nossos testemunhos não sejam conquistas financeiras, mas conquistas sobrenaturais no reino do céu. Que o nosso maior objetivo não seja apenas vencer aqui, mas que não seja lançado no inferno a nossa alma, porque nos ocupamos tanto com o que é material, Senhor. Dá-nos outra vez o desejo de ir para o céu. Devolve a alegria da salvação àquele que não tem mais nem lembrança que a qualquer momento o arrebatamento acontece. Devolve o temor do nosso coração de ouvir a qualquer momento o toque da trombeta, Senhor.
Ajuda-nos a viver de maneira tal que tenhamos a consciência no trânsito, que o nosso carro pode seguir alguns metros sozinho, porque somos então arrebatados com a tua igreja. Dá-nos a consciência que quando tu voltares, o nosso nome, Senhor, precisa estar no livro da vida. Dá-nos a alegria de saber, Pai, que a salvação não é ganha só por um bom caráter. Nos ensina isso hoje. Nos ajuda a entender que bom caráter não salva, mas o que salva é o precioso sangue de Jesus. Lava-nos no teu sangue, Jesus. Lava-nos no teu sangue, Jesus. O teu sangue tem poder aqui, Jesus. Há poder no teu sangue, Jesus. O sangue de Jesus tem poder aqui. O sangue de Jesus tem poder aqui. Então, sobre tu clamo, Deus, sobre a cabeça desta mulher, sobre a cabeça deste homem, sobre esta igreja, repousa o peso desta palavra, e de maneira nenhuma saia de sobre nós este poder, o teor desta palavra. Amanhã, Senhor, comerciantes na cidade vão conhecer novos convertidos. Amanhã, Pai, patrões, patroas, colegas de trabalho vão, Senhor, distinguir mudança em comportamentos aqui. Hoje ainda, esposo e esposa vão distinguir um cônjuge transformado no falar, no comportamento e até na rotina dentro de sua casa. Nós vamos reconhecer nos nossos filhos. Meu Deus, nós vamos ver os nossos filhos trocar o videogame por alguns minutos de oração. Nós vamos encontrar nossos filhos falando em línguas estranhas dentro da nossa casa. Pai, nós vamos trocar os nossos programas de televisão por um DVD de testemunho de mensagem. Oh, Espírito Santo, nós vamos trocar as nossas músicas popular, internacional, por hinos sacros. Nós vamos voltar a cantar hino da harpa lavando louça. Ah, meu Deus do céu, eu sinto que tu vai renovar, meu Deus, mulheres dentro de casa. Eu vejo mulheres na lavanderia de sua casa falando em mistério. Eu vejo homens atrás do volante, percebendo a tua presença no banco do caroneiro e chorando no trânsito, reconhecendo que a mensagem de hoje gerou transformação quando ele abriu o coração e recusou a incredulidade, a vida normal, por uma vida sobrenatural contigo. Senhor, nós vamos ter testemunhos de pessoas recusando flertes, namoros ilícitos. Ah, Espírito Santo, nós vamos ouvir, nós vamos perceber, Senhor, que haverá transformação de caráter. Nós vamos ver feridas conjugais sendo saradas pelo comportamento transformado de seu cônjuge. Eu oro por esta igreja, eu oro por esta tribuna, eu oro pelos departamentos desta igreja, e o teu milagre entrou aqui hoje, caiu por terra toda a fortaleza do inferno contra este lugar, e a vitória desta igreja, a vitória deste povo, a vitória é tua pelo sangue de Jesus Cristo. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Receba perdão de Deus, não deixa o diabo levar acusação contra ti. Quando sair desta porta para fora, nenhuma condenação há. Você está em Cristo Jesus, e debaixo desta palavra, tu e a tua casa, toma posse disso em nome de Jesus. Volte para o seu lugar dando glórias a Deus.